Shalom a todos. Eu vim aqui deixar esse vídeo como depoimento do que eu recebi da parte de Hashem. Recebi um convite do Jamil para participar das aulas de Kabbalah e de hebraico. Então eu tive dúvidas, titubeei, mas resolvi aceitar o convite, porque um aprendizado nunca é demais e ninguém tira da gente o que a gente aprende. Então eu aceitei o convite e eu tenho sido orientada, pelo Moré André, pelo próprio Jamil, porque as informações que eu tinha não são as mesmas, então eu estou recebendo informações novas, ensinamentos novos. E tive a felicidade de fazer o mapa cabalístico com o Moré André. Eu confesso que eu fiquei maravilhada, fiquei encantada. Ele é um excelente cabalístico, ele é um excelente professor, porque ele fez a leitura do meu mapa em detalhamento, ficou perfeito. E é toda a minha característica, é toda a minha personalidade, é tudo que eu sou. Não tem nada a mais nem a menos, é na medida certa. Então eu quero agradecer ao Moré André, eu quero agradecer a todos do grupo, porque através do grupo eu estou crescendo em conhecimento e muitas das vezes eu não posso estar participando da aula, mas quando eu posso eu participo e aprendo bastante. E mesmo que eu não consiga ver no momento, eu vou lá, vou no YouTube, vou em outra plataforma, vou no grupo e vejo, porque eu amo aprender. Conhecimento nunca é demais. Todarabá, Moré André, Jamil e a todos do grupo. Shalom a todos. O homem anteriormente marcado, Eleazar, conta Rabi Abba sobre uma época em que um transeúnte lhe disse que sua vaca vermelha se chamava Batseba, a mãe de Shilomo, desde que ele mereça perdão. Rabi Abba explica-lhe que foi porque tudo o que se refere à vaca está em Sete, e todos dizem a respeito ao sacrifício e à purificação. Este homem, Eleazar, postou-se diante dele, trouxe-o para casa, preparou 3 medidas de pão e um bezerro, de 3 anos. Depois de comer, o homem disse-lhe: Rabi, diz-me uma coisa. Eu tinha uma vaca vermelha, uma padaruma, a mãe desse bezerro, cuja carne estamos comendo, um dia antes de engravidar e dar à luz, eu a segui até seu pasto no deserto. Enquanto eu a conduzia, um homem passou e me perguntou o nome da vaca. Respondi que desde o dia em que ela nasceu, nunca a chamei pelo nome. Ele me disse: Batseba, mãe de Shilomo, é chamada de, se você merecer perdão. Então, pelos seus pecados, quando me virei, não o vi mais. Eu ri dessa coisa. Veja, uma lenda, uma metáfora, não é? Ele continua aqui, num quebra-cabeça, falando da parada do mar, etc., do filhote dessa parada do mar, da gravidez, etc. E parece aqui, que ele está falando de uma questão de alma e etc. Por isso que a gente tem que entender também muitos aspectos de personagens da Torá. Agora que mereci,
a Torá, fui apressado novamente sobre esse assunto. Desde o dia em que Rabi Stanley participou aqui, não havia ninguém que pudesse lançar luz sobre a Torá. Ou seja, quando a gente está falando lançar luz sobre a Torá, a gente está falando de pessoas que realmente entendam a Torá a nível de Zohar Kadosh, não é? Então, ó, ninguém podia lançar luz sobre a Torá. Como ele, temos de dizer as palavras da Torá que não aprendi. As coisas que o homem me disse, eu percebi que é uma questão de sabedoria, mas eu não entendo. Ele respondeu: certamente é uma questão de sabedoria, sendo uma dica sublime acima e também abaixo. Vem ver. Ela, essa vaca vermelha, ou pará do mar, como é chamada, na verdade, é chamada de Batsheva. De acordo com o segredo da sabedoria, que denota a vaca vermelha, denota Malhut, chamada também aqui de Padar, não é? Ou, perdão, Pará, não é? O seu aspecto esquerdo, pois o macho é chamado de boi e a fêmea de vaca. Ela está vermelha devido às Gevurot e aos processos de julgamento. Isso é porque tudo que se refere a ela está em 7. Hoje, no capítulo, a menção da vaca vermelha, há 7 vezes a palavra vaca. Também 7 queimadas, 7 espersores, ou 7 expersões com os dedos, 7 lavagens, 7 impuros, 7 limpos e 7 sacerdotes. O Moshe e Araão, contando com esses sacerdotes, incluindo-os na contagem de 7. Veja, a própria contagem do 7, aqui no capítulo, são 7 vezes, porque você tem, não é, aqui a descrição de cada um deles. São 7 vezes queimados, 7 vezes 7 aspersões, 7 lavagens, 7 impuros, 7 limpos e 7 sacerdotes. Conta com Moshe e Araão, que também eram leviins, mas está falando aqui, olha, existem 7 itens aqui, além também de ter 7 vezes a vaca vermelha. Incluindo a contagem de 7, eles também são chamados de sacerdotes, como está escrito no capítulo. E Hashem falou a Moshe e a Arão, Bar-Midbar 19:2, aquele homem que falava, né, de Batseba, ou seja, Batseba, que é a filha do Sete, falava muito bem. Tudo isso de respeito ao segredo da sabedoria, conhecido também como Rohimá. Então, pois bem, vamos aqui, de início, entender esse primeiro aspecto que está sendo falado aqui em relação à parada do mar. Pois bem, aqui a gente tem o nosso slide. Ok. E no nosso slide a gente tem um texto da... Ops, não era muito bem isso, agora sim. O texto do 19 lá de Vaikra, não é que fala aqui da Pará, tá vendo? Pará é o nome da vaca, Peireixe e Rei. Vamos ver aqui no capítulo 19, versículo 2, versículo 3, versículo 5, versículo 6, versículo 9, versículo 10 e versículo 17. O capítulo em si, ele discorre exatamente falando sobre o rito da vaca, não é? Que é exatamente no livro de Bar-Midbar 19. Então, veja, vamos então discorrer sobre o assunto e entender um pouquinho melhor, até para a gente entender. Ou seja, o próprio nome da Paraxá, como eu disse para vocês, ele já denota uma palavra complexa, que vem da palavra Hukat. A palavra Hukat, em si, ela tem a ver com o estudo da Torá e tem a ver com Huká, que são leis suprarracionais, ou seja, tem leis, essas leis suprarracionais, nós sabemos que, na verdade, elas, na verdade, são leis, eu acho, não é que, para aquele que lê a Torá literal, né, essas questões
são sempre essa questão de rucar, porque não se entende, são mandamentos suprarracionais, que são ditos na Torá. Então, veja, então essa lei de rucar, que tem na Torá, não é? São leis de difícil compreensão, como a gente já discutiu outras vezes. Então, o assunto em si, ele constrói exatamente essa questão da vaca vermelha, que é complexa, porque a vaca vermelha ela tem na sua preparação algo onde as pessoas que vão lidar com esse preparo, elas ficam impuras. Mas aquele que toca no morto, como é ordenado aqui, enfim, fica sujo, não é? Então não fica puro. Então, essa palavra rucat significa estatuto ou decreto, né, ou termo central do pensamento ali dentro do judaísmo. E aí vai essas leis que nós chamamos de ruká ou rukim, não é? As leis inexplicáveis, como eu falei. Então, no nível do judaísmo, as mitzvot são mandamentos frequentemente divididas em categorias. E essas categorias, como eu disse, uma delas são chamadas de rukim, que é o plural para ruká. Rukim são decretos divinos cuja lógica e razão não são aparentes. A mente humana são mandamentos que transcendem o nosso entendimento e não aceitos unicamente com base na fé, ou seja, na emuná, na sabedoria infinita do Criador. Então, aí existe um contraste entre Rukim e Mishpatim, né? Mishpatim também, que são leis lógicas e sociais de qualquer sociedade, civilização adotaria para manter a ordem, como a proibição de roubar e matar. Então, o Rukim representa o mais alto nível de conexão com o divino, pois seu cumprimento não se baseia em benefício próprio ou entendimento racional, mas em pura submissão à vontade divina. Então, a Parashá Rukat está falando, veja, o próprio nome Rukat diz sobre essas leis suprarracionais, não é? Enfim, então essa questão nos leva aqui exatamente a Parashá de Bereshit, da Padarumá, começa aqui no 19:1, vai até o 22:1, né? Então, ela tem dentro dela essa questão do Roque, dessa construção da parada do mar, a vaca vermelha. Então, existe esse paradoxo entre esse sistema que nós estamos vendo aqui, né, a cinza da vaca vermelha, perfeitamente sem mácula, quando misturada com água, eram usadas para purificar uma pessoa que se tornou ritualmente impura por um contato com o morto. No entanto, o paradoxo é que todos os que participavam da preparação das cinzas, o sacerdote queimava a vaca, etc., se tornava impuro. A sabedoria de Shlomo HaMelech, né? O Midrash ensina que o rei Shlomo, o mais sábio de todos os homens, declarou que compreendia a razão de todos os mandamentos da Torá, exceto da vaca vermelha. Isso demonstra que esse estatuto está em um nível de sabedoria que está fundamentalmente além da capacidade intelectual humana. Pelo Zohar Kadosh, né, o Zohar chama de Rukim, são irracionais, mas sim suprarracionais. Eles operam em níveis espirituais muito elevados, onde a lógica de nosso mundo físico não se aplica. O Tikkun cósmico. O ritual da parada do mar não é visto como um ato ilógico pela lente da Kabbalah, mas como uma tecnologia espiritual profunda, a impureza da morte, a Tumá e as forças espirituais mais potentes, representando a ocultação da luz divina e o poder do Sitra Hará, no outro lado. Para neutralizar uma força espiritual tão imensa, é necessário um remédio de um nível espiritual igualmente elevado, que opera segundo as leis dos mundos superiores. A Sefirot, como discutido na outra aula, a cor vermelha, ou Adon, está associada a Sefirá de Gevurá, julgamento e severidade. A água das purificações, Ma'in Ha'in, está associada a Hesed, misericórdia, que é bondade. O ritual da vaca vermelha, segundo os cabalistas, é uma fórmula mística que combina e manipula essas energias primordiais para efetuar uma purificação na raiz da alma.
algo que na lógica humana não pode conceber o fato do processo contamina quem o realiza, apenas mostra que estamos lidando, não é, com energias de uma ordem tão alta que seu resíduo afeta aqueles que em um nível espiritual inferior. Aqui, para resumir, Rukat representa a aceitação de uma sabedoria que transcende a nossa, um pilar de fé dentro da Kabbalah, na visão mística, é a chave para entender como a realidade física está conectada e é influenciada pelas leis profundas e ocultas do mundo, dos mundos espirituais. A Paraxá de Rukat, não é, da vaca vermelha, ela começa aqui exatamente, não é, no número 19, seguindo, lógico, com outros assuntos relacionados a isso, até o 22:1. Começa aqui, vai da beira Adonai o Moshe, Veal, Aharon, Lemor. Aprendemos inicialmente que temos, vai da B, falou, Lemor dizendo, como lado direito e lado esquerdo da árvore sefirótica. E diz aqui em português, Zot Rukat, como é o nome das leis, Ha-Torá. Está vendo? Essas são as leis da Torá suprarracionais para aqueles que são pessoas que seguem a questão literal da Torá. Aqui a gente vai ver mais um aspecto complicado em relação ao que está sendo dito aqui e como isso não pode ser literal, né? O rito de se ter uma vaca vermelha e fazer o processo, porque o processo é outro. Diz aqui, essa é a lei ritual que Adonai ordenou. Instrui o povo israelita e trazer-vos uma vaca vermelha, sem defeito, na qual não haja defeito, sobre a qual não tenha sido colocado jugo. Você deve dar a Eleazar, o sacerdote, que será levado para fora do acampamento e abatido na presença, né? Na sua presença. Eleazar, o sacerdote, tomará o sangue com o dedo e aspergirá 7 vezes na frente da tenda do encontro. A vaca será queimada à sua vista, em sua pele, carne e sangue serão queimados, incluindo também o esterco. O sacerdote tomará madeira de cedro e sopo e carmesim e os lançará no fogo que consome a vaca. Lembrando, né, que a gente viu toda essa questão construída dentro das sefirotes, né? A gente viu sobre madeira de cedro, isopo, o carmesim, tá vendo? Tudo isso a gente viu, né? Eram, na verdade, a descrição aqui na linguagem dos ramos de Tiferet, Yesod e Gevurá. Ele lançará no fogo e consome a vaca. O sacerdote lavará as suas vestes e banhará o seu corpo. Veja, o sacerdote, não o sumo sacerdote, que era Eleazar, que era de esquerda, porque os leviins lidam com a esquerda. E seu corpo em água, depois disso o sacerdote poderá voltar ao acampamento, mas esse sacerdote ficará impuro até a tarde. Aquele que realizou a queima também levará essas vestes em água, banhar-se-á em água e ficará impuro até a tarde. A outra parte, que é pura, deve-se recolher as cinzas e depositá-las na forma do acampamento em um lugar puro para ser guardado para a água de ilustração, para a comunidade israelita e para a purgação. Aquele que recolhe as cinzas da vaca também lavará suas roupas e ficará impuro até a tarde. Essa será uma lei permanente, ou seja, perpétua para os israelitas e para os estrangeiros que residem entre eles. Aqueles a quem tocar o cadáver de qualquer humano ficará impuro por 7 dias. Então, aqui é uma lei que quem tocar o cadáver de um ser humano pode ser uma questão ritualística ou pode ser alguma questão aqui muito mais profunda. Vamos ver. Eles se purificaram com as cinzas no 3º e no 7º dia, e então serão puros, e se não se purificarem no 3º e 7º dia, não serão puros. Aquele que tocar em um cadáver, no corpo de uma pessoa que morreu,
e não se purificam, profanam o tabernáculo de Adonai. Essas pessoas serão extirpadas de Israel. Como a água da lustração não foi jogada sobre eles, eles permanecem impuros, sua impureza ainda está sobre eles. Preste atenção. Isso aqui é uma lei perpétua e ninguém faz isso hoje. O que aconteceria? Essas pessoas, se fosse literal, essas pessoas seriam extirpadas de Israel. Tá vendo? Não teria mais jeito. Por quê? A pessoa tocou num defunto, num morto. Mas como você então aterra uma pessoa? Né? Como é que isso é literal? Por isso que é uma questão aqui, o nome é ruquinha, é um entendimento que tem que vir através da lente dos sábios, senão todo mundo, alguém em algum momento tocou em um morto, né? Ainda mais nessa guerra agora. Ou seja, não tem sentido essa questão ser literal dentro da Torá. Este é o ritual quando uma pessoa morre em uma tenda. Quem entrar na tenda e quem está na tenda será impuro 7 dias. Se entrar na tenda, será impuro 7 dias. E todo vaso aberto, sem tampa, fechará, será impuro. Continua. E ao ar livre, qualquer um, porque uma pessoa que foi morta ou que morreu naturalmente, ou um osso humano, ou sepultura será impuro por 7 dias. Qualquer um tocar em qualquer dessas coisas. Alguma das cinzas do fogo da purgação será tirado para a pessoa impura. A água fresca será adicionada a ela em um vaso. Outra parte, que é pura, tomará o esopo, né? Mergulhará, mergulhará na água e aspergirá sobre a tenda e sobre todo o vaso. Veja, existe aqui um rito que não é bem um rito, não é? E as pessoas que estavam lá, ou sobre aquele que tocou os ossos, ou as pessoas que foram mortas e morreu naturalmente, ou a sepultura. A pessoa pura deve aspergi-lo sobre a pessoa impura no 3º dia e no 7º dia, purificando assim essa pessoa no 7º dia. Aquele que está sendo purificado lavará suas roupas, banhará-se em água e ao anoitecer será puro. Se qualquer parte que tomou impura deixar de passar pela purificação, essa pessoa será eliminada da congregação por estar profanando o santuário de Adonai. Tá vendo? Então, se qualquer pessoa se tornou impura e deixar de passar pela purificação da água, das cinzas da vaca vermelha, essa pessoa será eliminada da congregação por ter profanado o santuário de Adonai. A água da ilustração não foi derramada sobre aquela pessoa que é impura. Isso será para eles uma lei, veja, para sempre. Então, é uma lei, aqui não é lei, tá aqui, é uma rucate para sempre. Isso será para eles, então, um mandamento perpétuo, não é? Em relação a essas questões. É uma rucate, tá vendo? Como a gente acabou de ver. E isso será para eles uma lei para sempre, né? Aquele que não aspergiu as águas da ilustração, lavará aquele que aspergiu as águas da ilustração, lavará essas roupas, e quem tocar na água da ilustração será impuro até a tarde. Tudo o que a pessoa impura tocar também será impuro, e a pessoa que tocar o impuro será impura até a tarde. A referência entre morto e vivo na Torá tem relação àqueles que estão em doação e àqueles que estão em recepção. Porque qual é o mandamento? Ninguém olhará para o eterno e continuará vivo. O eterno não pode ser visto. Então, uma pessoa que está em recepção, ele não pode chegar ao eterno, né? Ele não está em doação. Então, ele não chega. As aparências religiosas de fazer esse rito não tem nada a ver com a realidade, está falando de coisas internas, né? Então, continua aqui. Essa questão, então, foi concluída, né? A gente viu. E aí, dentro desse texto que a gente acabou de ler, no versículo 2, no versículo 3, no versículo 5, no 6, no 10 e no 17, vão ter exatamente 7 vezes a parada do mar. Só existe a questão aqui de que, algumas vezes, a questão da parada do mar não é escrita diretamente. Veja, parar,
Está dando Pará. Aqui também Pará, novamente, 2 vezes. A gente já está aqui embaixo, vamos subir um pouquinho. Ó. Agora sim, ó, versículo 2, tem a palavra Pará, aqui que é vaca. No versículo 3, aqui vai estar Otá, ela, pegar a vaca, então veja, é ela, é uma referência a ela. Depois, no versículo 5, você tem de novo a palavra Pará. No versículo 6, de novo a palavra Pará. De novo, a palavra, no versículo 9, a palavra Pará. E, novamente, no versículo 10, a palavra Pará. E aí, no final, você tem aqui uma Hatat, né, que é como também a vaca é chamada. Então, todas essas palavras estão referindo a questão dessa vaca, e aí vão ter 7 vezes no capítulo 19 de Números, na Parashá Rucat, aparecendo 7 vezes essa vaca vermelha. Coadunando com isso, e em questão de falar que isso também está falando de Zerampinhas, 7 sefirotes, também temos 7 lavagens, 7 aspersões, com o dedo do sangue no altar, 7 sacerdotes, etc., etc., como a gente leu anteriormente. Tudo no numeral 7. Pois bem, então, e aí é chamada Batsheva, né? Por isso que Batsheva ela é chamada filha do 7. Você veja, tudo na Torá tem a ver com 7, inclusive 7 vezes 7 vai levar ao grau 49, que é Biná, que apesar de ser uma mãe, é quem cria a Sefirah Gevurah, de onde vem todas as retificações do nosso mundo, né? As retificações que devem ser feitas por cada indivíduo, né? Pois bem, a gente segue aqui com a próxima sessão e a gente vai, então, poder dar uma olhada. A sessão é bem pequena, né? Veja, Batsheva, filha do 7, filha das 7 Sefirot. É lógico que é toda a essência aqui do nosso mundo, que é chamado de Batsheva. Disse-lhe, bem-aventurado o misericordioso que pôde ouvir essas coisas. Por quê? Antes essa pessoa levava isso no literal. Então ele dá aqui, ó, eu pude ouvir essas coisas. Bem-aventurado aquele que me ofereceu primeiro uma saudação de paz, a fim de merecê-la, como está escrito, paz, paz, ou seja, shalom, shalom. Tenha para longe como para perto, diz Hashem. É Ishayahu 57:19. Quando eu estava longe, o santo bendito seja ele, me cumprimentou primeiro em paz, ou seja, ele me convidou para estar perto. O Rabiaba anunciou sobre ele, paz seja tanto para você e paz para a sua casa, e para tudo que você tem. 1 Samuel, não é? Exatamente falando dessa questão da shalom, da paz, né? E vem através dessas correções. Muitas vezes a gente dá um pulinho, né, extra, podemos colocar aqui, né, extra texto, né, pulamos ali realmente o contexto geral e temos que dar uma voltada aqui para entender. Toda a Torá ela tem seu núcleo nas letras hebraicas. As traduções até ajudam, porque a gente precisa entender, segundo o nosso idioma, as construções da Torá, mas também atrapalham, né? Então, quando eu digo que atrapalham e falei ajuda, parece uma lei Rucat, né? Como é que pode ajudar e atrapalhar? Ajuda no sentido de você poder entender o texto, elaborar estudos e trazer ensinamentos para as pessoas que não falam o hebraico, né, que é a maioria das pessoas, na sua forma original. E não se deve também achar que você tem que dominar o idioma moderno hebraico, não é isso. Você tem que dominar o idioma da Torá, porque uma coisa é estudar a Torá, o hebraico bíblico, o hebraico da Torá, não tem nada a ver com o idioma moderno. Inclusive, foram criadas muitas palavras, não é? Que são novas para o idioma hebraico e devemos também entender, gente, que por ser uma língua, não é, sagrada, ela foi criada somente para o estudo da Torá. A gente vê
Inclusive, os nossos sábios tinham um dialeto, que era o aramaico, para estudar a Torá. Então, inclusive, foi feita, não é, por um convertido, uma Torá escrita em aramaico. Enfim, porque era mais usual as pessoas falarem aramaico. Por exemplo, seria ali uma coisa entre você ler o português e o espanhol, ou o português e o português de Portugal, mesmo que a gente entenda, tem palavras que às vezes complicam. Aí você, cheguei aqui nessa parte do texto, e aí, por exemplo, a palavra rato, se não me falha a memória, que dá um tempo, veja. Então, dá um rato aí, né? Você falando aqui em português. Então, dá um tempo. Aí você, como é que essa palavra rato entrou aí, né? E não é rato como a gente imagina. Enfim, é um estado de dar um tempo, não é? Enfim, tem umas coisas no espanhol que é meio complexa. Tem que se... Para você ler, você precisa... que são bem diferentes do nosso idioma, mas é a mesma linguagem, né, praticamente, né? Muda ali a sonoridade, como qualquer idioma, dependendo do local do globo, vai ter ali a forma diferente de se falar. Veja, o próprio português, aqui no nosso país, ele é falado e dimensionado segundo os costumes locais e a forma que se fala. Se você vê o português, perdão, ali em Minas, a coisa não é, fala-se o português, você entende, mas é bem, lá para o interior de Minas é bem carregado. Para o Rio Grande do Sul também, existe ali os dialetos locais, etc. Assim é com a Torá. Agora, a Torá, ela tem uma linguagem universal porque ela é a Torá. O idioma hebraico, ele não deve ser usado a não ser para rezas ou para meditações, ou para estudo da Torá. E, de fato, isso não é? Então, mas a gente precisa da tradução e precisa entender o processo todo. Mas é certo que o Eterno fala lá, não é, em Habacuque, não sei se é Habacuque, deixa eu lembrar aqui, ele fala que daria uma língua pura para todas as pessoas, né? E veja, a língua era o estudo da Torá, o entendimento da Torá. Não é que as pessoas iam falar em hebraico. Pode ser uma possibilidade quando o mundo estiver purificado, mas eles dariam um estudo puro, eles dariam um entendimento puro da própria Torá. Parece algo assim, poxa, mas por que isso não acontece? Existem forças impuras, né? O nosso mundo está cheio de idolatria e forças impuras que são temíveis, não é? Pois bem, mas voltando aqui ao assunto, então a pará do mar, ela tem um seu conceito de ser e o porquê ser. Nesse conceito, a própria palavra pará, tá vendo? Que é vaca, né? Ela tem um conceito de peireixe, tá vendo? Então, peireixe, inicialmente, a gente já pega aqui, já viu, olha, o que é o pei? O Pei representa Moshe, que foi para o Egito com 80 anos de idade. E Ureixe, o que representa Ureixe? Ureixe, ele vai representar exatamente a Haron, que era o Cohen Gadol. Então, veja, no início ali da palavra, eu já tenho dois sistemas. O primeiro sistema é chamado de Vênus, como a gente vê na Torá, e também uma Sefirote, que é estabelecida, tem uma ligação, lógico, mas não é essencialmente o que o Zohar está querendo falar. Por quê que a gente sabe disso? Porque quando a gente vai para a questão das árvores sefiróticas, não é? A gente tem um monte de árvores sefiróticas, e isso não poderia ser possível, porque senão existiriam vários planetas. Então, veja, a gente até usa uma árvorezinha aqui, etc., mas muitas vezes a gente já viu que tem 5 níveis de árvore sefirótica, né? Então, não é que existe 5 aspectos de árvore sefirótica, e não é também que, não é, gente, a gente está aí falando somente de planetas. Agora, tudo é uma coisa dentro da outra, é um sistema para você entender esses níveis que a gente está falando aqui, para que você possa compreender. Veja, então,
Nesse sentido aqui, a gente está vendo, lógico que a gente depende dos planetas, tem 2 planetas principais, que é o Sol e a Lua, mas a gente está falando de 2 planetas que simbolizam 2 sefirotes, 2 mundos espirituais também. Que seria o próprio, né, Moshe simbolizado aqui exatamente por Vênus, na palavra Pei. Por quê? Essas 2 letras elas fazem parte das 7 letras duplas, né, que a gente já estudou, e etc., que criam os planetas. E também, esse é o Pei, que é o Moshe, também a Sefirá, não podemos esquecer qual Sefirá? A Sefirá de Netzah, né? O outro, enfim, é aqui já Mercúrio, que representa Haron, e é a Sefirá de Hod. Então, veja, uma coisa e outra coisa. Questões internas e espirituais. Então, a gente tem essa definição, não é? Exatamente, para que a gente possa entender mais profundamente o que a gente está falando aqui. O planeta ele faz parte, mas ele não é o ponto principal aqui da nossa questão em relação a esses aspectos. Veja, nós temos o planeta de Mercúrio, que é a representação de Ode, ou seja, todo um mundo espiritual, não é verdade? Então, ok, está aqui. Pois bem, então veja, a parada do mar, ela mesmo que no nível astronômico, astrológico, ela cria uma dimensão maior. Ela cria exatamente aquela dimensão no sentido exatamente da construção, veja, de toda uma conexão. Então, veja, aqui então, agora que a gente tem Mercúrio, 2 personagens da Torá. O primeiro personagem, Aharon, e o outro personagem, Moshe. Muitas vezes, Moshe também é simbolizado como o próprio, né, sistema de Zerampim, e toma a atitude ali de se tornar o Sol. Veja, temos aí, então, Pará, dois sistemas, veja, que são também 2 sefirotes. Falando mais espiritualmente, na linguagem da Torá, que usam metáforas para essas questões. Então, a gente está falando aí exatamente de uma construção sefirótica, e essas construções sefiróticas elas têm que ser respeitadas, está vendo? Dentro do sentido de que a gente está falando, aqui a gente vai fazer o sistema, né, de 2 sefirotes e, na verdade, 3 sefirotes. É lógico que dentro dessas sefirotes haverá uma intermediária, não é? Que é Yesod, veja, mas a gente está falando exatamente aqui dessas sefirotes, Netzah, Hod, tá vendo aqui, ó, Pará, não está se falando de uma vaca ou de algo que as pessoas imaginam, não é, ser algo ali bem básico de conseguir uma vaca vermelha, até porque até hoje ninguém teve a vaca vermelha, estão esperando o Machia e a vaca vermelha para resolver tudo, né? Então, como se a vaca vermelha chegasse, as pessoas poderiam se purificar e chegar no nível que só a vaca vermelha pode fazer elas chegarem, em vez de ser idolatria, né? Então, veja, só quem pode criar esse aspecto que a gente está vendo aqui, ó, Netzah, a gente tem Netzah, temos Hod. Quem são essas? São exatamente as 2 letras que fazem parte de Pará do Mar. Depois damos um pulo, não é, sobre Yesod, que não está sendo citado aqui, apesar de o próprio sistema de Malhut ser muitas vezes chamado de Yesod. A gente sabe que tem essa questão. Então, a última letra rei está falando o quê? De Malhut. Está vendo? Essa é a questão. Por isso que o nome lá não chama de Batsheva, filha do Sete. Tem a Malhut, a parte feminina, que é a última fronteira, não é, de todas as sefirotes. Então, a gente tem aqui Malhut, e Yesod muitas vezes é chamado de Malhut também, mas o sistema de julgamento implementado por essas questões. Fica-se a pergunta, não é? Qual é a ideia aqui? São os julgamentos. Veja, quem é julgado aqui é Adão, tá vendo? Adão.
Porque a palavra Dumá, em si, tem a palavra Adam, que é a humanidade. O próprio nome Adão ele recebe o rei final, que é a própria representação desse julgamento divino. Em Malhut tem dois reis, um em Biná, outro, né, em Malhut, e a própria palavra do mar, porque Adão tem Gemateia 45, um rei final agora faz 50, veja. Então, agora a gente começa a entender as 49, as 7 vezes 7 lá de todos os itens citados, inclusive as 7 vezes que aparece o nome Parado do Mar, fazendo um link aí com 49, que quer dizer, o portal para se chegar aos 50, e é de lá mesmo, Biná, que está acima de Gevurá, que vem um julgamento. Isso é potencializado, segundo Zohar, justamente por causa de uma conta e um entendimento que a gente tem que fazer, que seria, não é, exatamente a conta das letras sofites. Vamos, então, entender isso um pouquinho melhor, olhando agora, né, a questão mais básica de todas, que são que a Torá está falando de letras hebraicas, que são, na verdade, não é, construções espirituais, de mundos espirituais, nesse caso, aqui de Dinins, como a gente vai entender. Então, a gente tem a letra, olha, Kaf, que tem a letra final, Kaf ou Raf, pode ser chamada, que é a primeira letra das letras sofites. Depois você tem a letra Men sofite, exatamente aqui. Depois você tem um Nun sofite, que é esse aqui. Você também tem o Pei sofite e, finalmente, o Tsadik sofite. Essas são as letras que são definidas como letras finais. Não são novas letras, mas são mutações, não é? Já existe uma sonoridade para essas letras, já existe um nome, mas agora elas estão aqui representadas exatamente por essa formatação, esse entendimento do que são essas letras. Lógico que, como sempre, a Torá e as argumentações da Torá, elas dependem de Gematiotes. Então, vamos botar aqui nesse nível de entendimento as letras no original, no seu valor original. A gente sabe que as letras sofite, elas têm uma mudança, elas sofrem uma mutação, mas a ideia aqui é botar as letras no seu valor original, como se elas não fossem sofite. Então, cada letra tem um valor, sendo o Kaf ou Raf 40, 20, o Men 40, o Nun 50, o Pei 80, aqui, ó, o Pei 80 e o Tsadik 90. Pois bem, então a gente tem aí agora a construção dessas letras sofite. E entenderemos por quê. A somatória desses números 90, mais 80, mais 40, mais 20, veja, 90, mais 80, mais 50, mais 40, mais 20. Por incrível que pareça, a gente vai vendo aí, olha, uma diferença das duas últimas numerais de 10, né? A gente vê uma diferença de 50 e 40 também de 10, ou seja, de uma para outra são 10, como se fossem árvores sefiróticas. E, finalmente, a gente tem um numeral 20. O que vai definir essas divisões aqui, ó, as letras que dividem aqui o 20 para o 40 é a letra Lâmede, que é exatamente onde se faz a festa de Yom Kippur, os 10 dias temíveis, etc. É ali que se faz, e é ali é que se tem essa ideia aqui também que a gente está construindo aqui com vocês. Inclusive, essa paraxá da vaca vermelha, ela está ligada às paraxás da morte dos 2 filhos de Aharon, né, que a gente já estudou várias vezes. Enfim, então veja, vamos fazer a conta aqui, ó, 170, 220, 260, 280. Veja, 280, não é?
é exatamente uma amostragem da própria palavra inicial, Bereshit bara Elohim et Hashamayim, tem 28 letras, né? A gente corta o zero aqui, tem 28 letras, veja. E logo depois tem a ideia aqui, exatamente do nome próprio, nome Pará, tá vendo? Ó, Pará, Adumá, a gente tem aqui, ó, exatamente o PEI, que é 80, com este que é 200 e 280. O fator agora é que Pará tem 285. Aí basta a gente contar essas 5 letrinhas. Então, 280 mais 5 letras igual 285. Aqui, sem medo nenhum de errar naquilo que a gente está afirmando para as pessoas. Está vendo? A gente tem a prova guimática, não é? De toda a situação que está sendo demonstrada aqui. Então, é algo muito certinho. Não dá nem para a pessoa ficar brincando de duvidar dessas coisas, não é? E tem muita gente que gosta de duvidar, não é? Gosta de, mas cabala, mas aí a cabala, tudo é cabala, né? Tudo é cabala, que não pode, veja. Então, existe esse ensinamento muito profundo em relação a isso. Pois bem, veja. Então, a gente tem agora a construção da palavra do mar. Outra construção da palavra do mar, ela está ligada a outra questão. A própria palavra do mar, agora com esse 285, e aí ela tem aí uma outra construção, né? Ela pode ser somada com esses valores aqui. Então, veja, quando a gente soma todos esses valores, 285, mais a palavra Adumá, então a gente vai ter aí, não é, 50 a mais, a gente vai ter o valor aqui de 351. Deixa eu só fazer os meus cálculos aqui, ó, 285 mais 50 igual a 335. Agora, vamos ver aqui, ó. Mais uma vez. 200, deixa eu ver, 80 mais 50 igual a 330, né? Deixa eu 330, não é? Mais 10 sefirotes, aí sim a gente chegaria perto aqui, olha. 330 mais 10 sefirotes, aí eu posso somar aqui mais 10 sefirotes. Aí agora sim eu tenho aqui 340. Tá vendo? Agora sim a coisa está sendo consertada. Ó, 340. Ou seja, 340 é a construção que a gente tem aqui em relação ao valor total da palavra Pará do mapa. Agora já visto que a própria Pará é 285, como a gente viu no sistema aqui ao lado, né? Então, veja, a gente agora faz uma somatória exatamente, ó, 340 mais 10 sefirotes, contando. A gente faz agora da palavra Emesh. O que é Emesh? Emesh é Aleph, que é ar, Men, que é água, e Shin, que é fogo. Não literalmente, né? A essência dessas letras, elas criam, sim, essas, né? Essas essências divinas, água divina, etc. Também, tudo que veio do nosso mundo, não é? Existe em relação a isso. Então, veja, a do mar está se relacionando a 10 árvores, com as 10 árvores sefiróticas, exatamente 340. O 330 aqui lembra muito a questão da palavra gal, galgata, gigu, não é? É potencializado, porque na verdade é 33, gimel lamed, que lembra aí a roda das almas, ou seja, essa potencialização para a entrada de alma no nosso mundo. Então, formatando aqui essas 3 letras, que são essas letras que fazem as linhas horizontais aqui na nossa árvore sefirótica, e são só 3 letras que são chamadas de letra-mães, elas são potencializadas aqui, então, como a correspondência do valor, sendo 341, ou seja, se eu somo aqui do coléu, e a gente sabe que é possível, então eu tenho exatamente, não é, gente, a mesma somatória dali.
essa questão do Kollel, ela é bem definida e muito bem usada em vários aspectos em relação à Torá. É possível fazer isso, e aí eu tenho, então, 341, e aí, então, bate ali exatamente com a somatória dessas três letras, veja. Então, a gente tem que se perguntar agora, aqui, é a relação que existe entre isso e o rito original lá da coisa, né? Há uma distância aí muito grande. Aí as pessoas me perguntam, mas Morel, os rabinos não seguem isso? Os rabinos são religiosos. Eles querem implementar de novo a morte de animais, o que muitos judeus não concordam, querem fazer o terceiro templo físico, estão esperando o governo, estão levando tudo na Torá no literal. Ah, mas tem lá que vai estar a China, vai estar atacar tal lugar, e etc. Por isso que quando a gente faz descodificações, eu sempre sou bem cuidadoso em colocar, olha, há aqui uma evidência, mas a gente não pode ter uma assertiva de 100% da situação, porque tudo envolve um monte de coisa, tudo envolve um monte de situações. Primeiro que a história ela não é estática, ela não segue parada, ela vai depender do espelhamento da humanidade. Deus ele nunca muda, quem muda é a humanidade. Então, dependendo do que a humanidade espelha, por exemplo, a Terceira Guerra Mundial, porque as pessoas entraram em guerra, elas se auto-influenciaram, elas saíram da doação e desejaram, né, por aspectos internos, entrar em guerra. Então, isso não significa, lógico, que Deus mudou nada. O que mudou foi a internalidade do homem, e uma guerra nessas proporções vão morrer pessoas, vai trazer sofrimento, escassez de alimento, enfim, né? Muita tristeza, muito choro. Então, quem fez a guerra foi a internalidade do ser humano. Pois bem, voltando aqui. Então, veja, 341, como a gente viu, são as letras sofites, agora, lógico, com a do Mar, e é um portal de julgamento. Depois somamos aqui, ó, mais 10 sefirotes, né? Então, na verdade, aqui a questão ela tinha que ter sido ao contrário, como a gente fez anteriormente. Lá acima somamos 10, né? 10 sefirotes, e aí a gente tem aí exatamente 341, e não 351. Então, agora sim. Então, 341, aqui eu também errei, vou botar o 3 aqui, ó, 341. Não pode piscar o cérebro 1 minuto que dá problema. Pois bem, então, veja, somamos as 10 sefirotes aqui acima, temos 241, que é o valor de Pará do Mar. Lembrando que antes era 280 das letras sofites. Aí a pergunta que fica aqui, quem é a vaca vermelha? Relata o trabalho do Cohen Gadol no dia de Yom Kippur. Tá vendo? E não tem nada que ver com rito, não é? Como as pessoas imaginam. Olha, é um rito de quê? É um rito para quê? Não é um rito, é um sistema espiritual que já existe, não é, em relação à construção desse sistema de julgamento, não é? Veja. E aí a gente tem aqui, para finalizar essa parte, a questão de Malhut. São julgamentos divinos, e esses julgamentos divinos, eles vêm também as bênçãos, né? Não são só julgamentos, as bênçãos também vêm até o nosso plano, que é Malhut, que é o planeta Terra. Toda a Terra ela passa por Ticunim, ou seja, não existe ninguém no nosso mundo que não passe por esse aspecto, não é, de estar passando ou por um processo divino, ou enfim. Algumas pessoas podem estar distraídas, não é, da sua missão, isso é natural também, porque é assim mesmo, e outras não, outras estão despertando, e através do estudo do Zohar Kadosh, elas chegam à compreensão que tudo tem um porquê mais profundo, não é? Veja, e a gente está desnudando a Torá aqui com vocês, mostrando aspectos de dinim, julgamentos, não é? E é assim que vai funcionar sempre dentro do aspecto da Torá. Veja, então aqui a gente tem um planeta Terra, Pará,
Veja, uma vaca vermelha se tornou um sistema espiritual, que é o que é, não é? E se transformou numa situação de conserto para todos os níveis espirituais imbuídos dentro do universo, né? Então, aqui também nessa data, o Cohen foi deixado durante 7 dias anterior ao início do seu serviço. Assim também ocorre com a vaca vermelha. Então, veja, é um processo, né? Aqui já falamos das letras sofite, segue-se aqui o texto ainda. Deixa eu ver aqui, olha, deu uma atropelada ali. Veja, essas palavras são chamadas de Metsepar, né? Canal do julgamento. O Zohar e os escritos do Ari, o Rabi Tzahak Luria, ensinam que essas 5 letras finais correspondem a 5 severidades, e são chamadas aqui de Hamshu Gevorot. Sua forma, geralmente, retas e longas, estendendo-se para baixo, são vistas como canais através dos quais a energia de julgamento desce do mundo espiritual e se manifesta de forma final e concreta em nosso mundo. Pois bem, continua aqui a leitura. Olha, a árvore aqui que tomou uma proporção aqui, cobriu os nossos textos. Pois bem, então veja, continua aqui a leitura então em relação ao que está sendo falado aqui. Entendemos que está falando das letras finais, está falando de julgamento, o boi, que é Gevurah, como a gente viu na aula passada, assim como os termos práticos da leitura através da linguagem dos ramos. É muito importante anotar isso. Olha, o Moré falou que o cedro lá era Tiferet, tem que anotar, porque senão na próxima aula a gente vai falar, você não vai entender nada. Aí a gente vai ter que voltar, ó, o pau de cedro é isso, o carmesim é aquilo, e etc. Os 2 pássaros vivos, tem que anotar cada coisinha. E aí, lógico que vão surgir dúvidas. No momento da dúvida, então você vai lá e confere o que está sendo falado. Então, veja, você sai da argumentação do rito em si e entra em algo muito maior, né? A gente vê muitas pessoas que são ritualísticas, né? Enfim, é dentro da religião que a gente mais vê isso. E lógico, né, que a religião dá dinheiro, vende-se produtos, patuais, etc., isso dá dinheiro. Os portais de julgamento Din, né, Sharei Din. Este é um conceito cabalístico de que se refere a pontos de acessos ou canais através dos quais os atributos divinos do julgamento, né, um Midata Din, flui para a criação. A origem de Binah. Os portais de julgamento têm sua raiz na Sefirah Binah, entendimento. Embora Binah é uma Sefirah mãe de natureza expansiva, é dela que emana a Sefirah de Gevurah. Portanto, Binah é a fonte, o palácio, de onde os julgamentos se originam, antes de descerem. A abertura dos portais, ações humanas negativas, transgressões ou averote, podem abrir esses portais, atraindo o fluxo de Din para o mundo. Da mesma forma, certos períodos no tempo, como as 3 semanas, né, de 17 de Ave a 9 de Talmud, a 9 de Ave, 17 Tammuz a 9 de Ave, são momentos em que esses portais estão naturalmente mais abertos, fechando e adoçando através da techuvá, arrependimento, das rezas, tefilá e do cumprimento das mitzvot, não no sentido literal, até porque senão todo mundo já está desligado do mundo, porque quem não se banhar na vaca vermelha, né, está já fora do contexto de Israel. Uma pessoa pode fechar esses portais ou, mais precisamente, adoçar a energia que flui através deles, transformando o julgamento severo em julgamento justo, ou até mesmo em misericórdia velada. A fonte, os portais de julgamento, Sharedim,
são origem, a fonte de onde a energia de Din emana, enraizada em Binah. Quando essas ações ou ciclos cósmicos abrem esses portais, a energia do julgamento começa a fluir. O canal, as letras sofite, que chamamos de Manspar, são os condutores e são os canais específicos para quem recebe esse fluxo de julgamento e os trazem para baixo, dando-lhe uma forma final e manifesta em nossa realidade, que é Malhut. Essas são as execuções da sentença que passou pelos portais. O antídoto da parada do mar é o processo de retificação. Ela representa um segredo divino, que é Roque, que opera acima da lógica dos portais e dos canais. Ele tem o poder de pegar a manifestação mais final e severa de julgamento, a morte e sua impureza, que foi canalizada pelas letras sofite, a partir dos portais do julgamento e purificada em sua raiz. Ela não bloqueia o julgamento, mas transforma, revelando a pureza divina oculta dentro da própria severidade. Qual é a ideia aqui? Quando nós lemos inicialmente a Torá, começamos em Bereshit, lá está escrito: o homem é pó e ao pó voltará. O processo agora, veja, que sai da letra rei, de Binah, ele traz agora o Vav, que é o segundo mês, que é Liá, ou Iá, perdão. Depois chega essa Sivan, no recebimento da Torá, onde há a quebra da Torá. Logo depois, veja, a gente está exatamente lendo essa paraxá em Sivan, que é onde o ponto da idolatria deve estar pulando dentro da cabeça das pessoas, não é? Mesmo aqueles que lutam, fica lá a idolatria batendo na porta, querendo entrar. Não é? Então, há uma escolha, né? Eu quebro a Torá. Em outro sentido, ou não quebro a Torá. Em outro sentido, existe agora a possibilidade que, mesmo que haja, né, uma quebra da Torá, há uma retificação. Então, essa retificação ela começa a partir do próximo mês, veja, 9 de Ave, até o 17 de Tamuz, onde haverá ali 3 semanas. Veja, 3 semanas, a gente conta aí 21 dias, e a gente tem mais um do Corel, 22 letras hebraicas. Então, são graus, então são tempos que nós temos que caminhar até esse processo. E aí haverá exatamente aquilo que eu acabei de falar: olha, eu moerei, né? Ou seja, vocês serão pó da terra, ou seja, Deus vai fazer uma moagem para separar a doação do ego. Porque a ideia final é essa, né? Se tornar doador como eterno. E tudo que foi falado aqui em relação a essa questão. A destruição do templo em si não é muito bem o que as pessoas imaginam. Por incrível que pareça, não é? Se a gente pega as datas, e a gente vai falar mais sobre isso, de 9 mais 17, 9 de Ave mais 17 Tamuz, a gente tem 26, como já vimos em outras aulas, etc. A gente tem o numeral 26, veja, 26 é o próprio tetagrama. Então, a construção aqui é que haverá um processo divino em relação a todas as pessoas, e essas são as letras finais, as letras sofites, né? Que são 5 letras, com valor 280,